Salve galerinha, professor Valci voltando aqui com vocês. Tempinho parado aí, estivemos afastados por alguns dias, mas a gente vai dar início agora ao nosso segundo bimestre. De uma forma diferente, eu de cá, você de lá, mas a gente não pode ficar parado, nós temos que dar aí continuidade às nossas aulas, tá certo? Torcendo, lógico, para que estejam todos bem, todos em casa, mantendo aí todas as recomendações da famosa Organização Mundial de Saúde, para que possamos em breve estarmos juntos lá na escola, certo? Então vamos lá. Vamos começar esse segundo bimestre concluindo uma parte ainda lá do primeiro bimestre, porque o finalzinho do livro de vocês, a parte onde diz assim, encontro entre dois mundos, né? O mundo moderno, né? Então onde fala lá da centralização do poder. Então a gente vai falar dessa centralização do poder. Como era a Europa antes e como vai ser reconstruída a Europa dentro dessa centralização. Antes é a Idade Média, é os feudos, tem o rei, mas o rei não manda sozinho, ele divide o seu território e coloca várias pessoas para ajudar ele a governar. Então durante quase 1000 anos, a Europa vai viver assim. Ela não tem o que nós chamamos atualmente de um Estado nacional. Ela não tem algo unificado, ela não tem uma pessoa com um poder absoluto. E é o que vai acontecer agora nessa centralização do poder. É o que a gente vai chamar dentro da história de absolutismo. O rei como sendo o governo absoluto. Ele é quem manda. Então, são várias coisas que vão mudar dentro da Europa a partir desse momento. E essas coisas, é óbvio, não é assim, um cara chega e fala, agora eu vou fazer assim. Não, elas vão acontecendo gradativamente. Olha da palavra. Então, as coisas vão mudando pouco a pouco, tá? Então, grande inovação que possibilitou as grandes navegações. Até então, para se navegar no Mediterrâneo, utilizavam-se as galeras movidas a remo. Já viram aqueles filmes lá, vocês já assistiram 300, aqueles filmes romanos, Hércules da vida, que a pessoa vai e fica um monte de gente no porão do navio, no rema, e o outro fica lá no tambor, pum, pum, e o cara lá fazendo toda a força. Então, nesse período aqui do Mediterrâneo, era mais esses tipos de barcos. Com a tecnologia chegando mais a estudos um pouquinho mais avançados em Portugal, aí eles vão desenvolver as caravelas, aí barcos maiores, com velas, aí não precisa ter tantas pessoas lá remando, então vai ser, o espaço do porão vai ficar disponível para colocar mercadorias, tá? E mais pequenas e dispunha de capacidade suficiente para transportar cargas. Então, onde não tinha as pessoas para remar, eles colocavam as mercadorias, tá certo? E as velas triangulares possibilitavam o deslocamento no sentido contrário ao vento. Eles conseguiam fazer o posicionamento das velas, que ela vinha o vento de um lado, pegava aí do outro e aí conseguia fazer com que o vento desviasse para a vela principal, fazendo com que a caravela ia, ok? Então, até os últimos séculos da Idade Média, os reinos existentes na Europa eram feudais. O poder encontrava-se dividido entre os reis e a nobreza, os famosos senhores feudais. Então, a presença da Igreja Católica era forte em todos os reinos. Ela costumava estar acima de todos. Durante a Idade Média, os papas e os imperadores tentavam impor o seu poder. Procuravam restituir a unidade de poder existente nos tempos do Império Romano. Então, para transformar esses reinos em estados, os reis enfrentavam os interesses da nobreza e da Igreja Católica. Não era interessante nem para nobres, nem para o Papa a unificação. A tomada do poder pelo rei não era, porque se o rei fizesse isso, o rei seria o mais importante, o poder estaria todo nas mãos dele e ele ia limitar o poder da igreja e dos nobres, ok?
Lutando contra esses outros grupos, os monarcas conseguiram criar os estados nacionais. Ao centralizar o poder em suas mãos, estabeleceram o tipo de governo chamado de absolutismo, no qual o monarca detém o poder absoluto, é o regime de governo de monarquia, ok? Monarquia absoluta. Show? Então vamos lá. Acontecimentos que aconteceram durante a Idade Média que vão ir construindo essas ideias, que vão ir moldando essas ideias nos reis e numa parcela que vai surgir dentro da sociedade, que a gente vai ver já já quem são. Então, fome e peste correram principalmente a partir do século XIV, com o resultado da crise intensificada pela fome, por uma epidemia avassaladora, a peste negra. A peste negra, ela mata 1/3 da população europeia. Mata muita gente, tá? Então, quando começa a morrer muita gente, o povo começa a clamar pelo rei. O rei tem que fazer alguma coisa. Os senhores feudais não faziam, eles cuidavam só deles. O povo que morra. Então aí começa aquela história de já, cadê o rei? Cadê um governo, digamos assim, que venha nos ajudar, nos socorrer? Guerras, várias guerras nesse período. A mais importante é a Guerra dos 100 Anos. Série de conflitos pela disputa do território de Flandres. Por que eles queriam esse território? Muito importante na produção de lã. Ok? Tecidos de lã, blusas, cobertores. Então a lã era muito valorizada nessa época. E outros tecidos também que eles traziam de outras regiões do mundo, ok? Então, Flandres, onde hoje é a famosa Bélgica. Guerra dos 100 Anos, tá, gente? Foi um conflito entre Inglaterra e França, durou 116 anos. Não significa que foram 116 anos seguidos de batalha. Foram vários conflitos, são 116 anos do momento em que o rei francês e o rei inglês declararam guerra um contra o outro, até o momento em que a nobreza francesa e inglesa decidiram assinar o Tratado de Paz. Ok? Então são 116 anos da declaração ao Tratado de Paz. E nesses 116 anos, várias coisas aconteceram. Muitos nobres sofreram ataques de grupos camponeses. Em várias regiões da Europa, como forma de preservar seus interesses, eles buscaram o apoio dos monarcas, cedendo parte do seu poder em troca de outros privilégios. É tipo, estou sendo atacado, não estou conseguindo manter meu feudo, eu te devolvo o feudo e você me coloca, sei lá, como um funcionário do Estado aqui, eu venho morar próximo ao castelo, eu não quero mais aquele poder lá, eu me submeto a minha posição de nobre, mas sem ter aquela terra. Então isso vai acontecendo muito. Essas revoltas a gente chama na história de jacquerie. São quando o povo pobre, sem alimento, eles explorados, onde os seus feudais cobravam muitos impostos, aí eles revoltam, não quero mais pagar, eu estou passando fome, esse cara só me explora, bora atacar! Invade o castelo, quebra tudo, bota nobre para correr. Então foi um momento em que a população pobre sofria tanto que o único caminho para ela foi atacar os castelos dos nobres. Burguesia, aí vem o que eu falei, o surgimento de uma nova classe social. Quem são os burgueses? São os comerciantes, esses caras que vão enriquecer através do comércio. O comércio, nesse período, ele vai ser intensificado no início, com o início das cruzadas. O movimento cruzadista na Idade Média ele começa por volta do século XI, por volta de 1090 a 1100. Então, quando a igreja resolve colocar missões militares para conquistar Jerusalém com o intuito de dominar a Terra Santa, por trás disso, vários nobres vão ver aí também uma possibilidade de dominar rotas de comércio. Então, as cruzadas elas vão ter dois objetivos: o declarado, que é o religioso, e o escondido, que é o econômico. Então, vão ter vários ataques do ocidental ao oriental, né, de povos europeus
a Jerusalém, a povos muçulmanos, árabes ali pelo Mediterrâneo. E isso vai resultar no final, não na conquista de terras, mas na conquista de rotas comerciais. E essas rotas comerciais vão fazer com que novos produtos cheguem até a Europa, fazendo com que as pessoas que dominavam esse comércio ganhem dinheiro. Aí esses caras vão começar a reconstruir as cidades. As cidades da época chamavam-se burgos, daí o nome burguesia. Quem é esse cara? Ah, ele é um burguês, ele mora lá no burgo, ele é comerciante. Ah, então ele é da burguesia, então o nome vem daí. Tá? E eles começam a ficar ricos. Só que aí fica uma situação assim. O rei tem um poder, político. Eu sou o rei, mas o poder político está fragmentado. Então ele está aos poucos lutando para tirar o poder dos senhores feudais e voltar para ele. O burguês tem o poder financeiro. E ficam duas pessoas que têm poder, uma político, social, né? Eu sou o rei, e o outro que tem o dinheiro, e não mandam. Então esses dois caras, o rei e a burguesia, eles começam a se unir. Eles começam a ver interesses em comum e vantagens em centralizar o Estado. Entendeu? Então, os interesses da burguesia eram diferentes dos nobres. Eles governavam com seus feudos independentes em relação ao rei. Impunham leis particulares, cunhavam cada uma moedas diferentes. Isso dificultava as transações comerciais indo contra os interesses da burguesia. E também dificultava a vida do rei. O rei não conseguia governar porque esses caras aqui, os senhores feudais, eles estavam fragmentados, eles não deixavam muitas interferências entrar nos seus feudos. As leis lá dentro do feudo era ele que criava, a forma como era feito o comércio era ele, aumentava e diminuía os impostos, ficava a maioria com eles. Então aí a burguesia vê que esses feudos atrapalham as relações comerciais. E o rei vê também que esses feudos atrapalham a sua relação política e administrativa. Tá? Vantagem: centralização do poder beneficiaria as transações comerciais internas. Com ela haveria unificação da moeda, ou seja, a França teria uma moeda única. Essa moeda seria usada em todo o território francês. Sem a unificação era complicado, porque mesmo já voltando o comércio dentro da Europa, cada feudo tinha sua moeda. Então a moeda do feudo X não valia no feudo Y, lá ia ter a cotação, então ia virar uma bagunça. Então o comércio interno ficava prejudicado. Quem era mais prejudicado com isso? O comerciante. Pô, eu tenho a mercadoria, aí chega 3, 4 pessoas, cada um com uma moeda diferente. Como eu vou fazer a avaliação dessa moeda? O que vale, o que não vale? Por isso que muitas vezes nessas transações, eles avaliavam apenas no peso do metal, o peso em ouro. O ouro vale X, ela pesa 100 gramas, então ela vale tanto. Ok? Eles tentavam universalizar o valor, pesos e medidas. Então, com essa centralização, de novo, essa centralização do poder em torno do rei, ia ficar fácil para a burguesia. Qual é a primeira coisa que o rei faz quando unifica? Ele cria as unidades de referência, pesos e medidas. Então, a partir de agora, uma tonelada é 1.000 quilos, uma arroba é 15 quilos, e aí eles vão determinando isso. E a moeda é única. Então, uma arroba equivale a, digamos, vamos falar em moeda inglesa, 3 libras. Então, dentro da Inglaterra, todo lugar que você for, a libra pode comprar os produtos. E todo lugar que você for, você vai comprar o produto, digamos, a carne em arroba. Ah, eu quero 2 arrobas, eu quero 1 arroba, meia arroba. Então, vai ser determinado. Então, vai ser organizado as coisas dentro do Estado. Com ela haveria unificação da moeda, pesos e medidas e leis e dos impostos. Principalmente aqui, ó, leis. O que acontecia na Idade Média? A lei era verbal, era um acordo entre cavaleiros. Eu lhe garanto proteção, você me garante o direito sobre a terra. Então o rei doava a terra, em troca o nobre que recebia garantia produzir alimentos e garantia a proteção do rei. Mas o poder maior estava na mão do senhor feudal. Tinha algum crime lá naquele feudo?
a lei era imposta pelo senhor feudal da maneira dele e não tinha nenhum código de lei escrito. Eles tinham abolido. Com a volta da centralização, não. Volta o código de lei escrito. O rei determina um decreto, é escrito, assinado e distribuído. Em todos os locais do reino é obrigatório seguir aquele decreto. Todos. Ok? Com a ideia de um Estado único, precisa-se de quê? De um exército. Isso aqui também vai ser outro golpe nos senhores feudais, nos nobres. Porque quem fazia a segurança? Sou nobre. Para mim ser soldado, eu tenho que ser da nobreza, eu tenho que ter meu cavalo, minha espada e minha armadura. Com a formação do Estado Nacional, vão ter que ter o quê? Um exército, uma polícia nacional. Para isso, o Estado vai fornecer as ferramentas. Para isso, o cara que vai ingressar não precisa ser nobre. Qualquer pessoa que fosse hábil com uma espada, com um arco, com flecha, com luta, ele poderia entrar no exército. Ele ia receber um pequeno salário lá do Estado, o Estado ia fornecer as armas, então não havia mais a necessidade, não havia mais aquela coisa, todo aquele glamour no ser cavaleiro, eu sou da nobreza. Não, qualquer pessoa podia entrar no exército. Certo? Até porque o exército agora precisava ser maior. Você está reorganizando o seu território, você está criando um Estado, você está unificando leis, unificando pesos, medidas. Você começa a ter uma burguesia com dinheiro, isso vai atrair a cobiça. Então, alguns estados vão tentar invadir esse ou aquele território. Então, você precisa ter um exército maior e melhor treinado. Durante o processo de centralização política, diversos monarcas contaram com o apoio da burguesia. Além de pagar impostos, muitos burgueses contribuíram emprestando dinheiro aos reis. Com esse dinheiro, os reis fortaleceram o exército, contrataram soldados, puderam também contratar funcionários para a administração do Estado. Muitas vezes esses funcionários eram contratados dentro da burguesia, porque vai ter outra mudança aí que vai ajudar os burgueses. Qual é essa mudança? A abertura de novas faculdades, e dessa vez não só os nobres poderão ingressar na faculdade. Então o que vai acontecer? Eu sou burguês, tenho dinheiro, coloco meu filho numa faculdade. A faculdade mais famosa da época, Direito. Então meu filho, burguês, estudava Direito. Quando ele voltava, eu tinha uma relação com o rei, meu filho ia trabalhar com o rei. Muitos desses burgueses que estudaram o Direito ajudaram os reis a constituir as suas leis. Muitos desses burgueses ajudavam o rei na administração econômica do reino. Então, pouco a pouco, o simples fato de eu ser um nobre já não me garantia tanto privilégio dentro do Estado. A posição do burguês financeira já estava ajudando também a eles a terem posição. E aí os monarcas vão criar algo que vai facilitar mais ainda o ingresso desse burguês na nobreza, que é a venda de títulos de nobreza. Sou burguês, tenho dinheiro, mas não sou nobre. Então eu vou lá no rei, dou lá algumas moedinhas de ouro e o rei me dá um título de nobreza. Agora eu sou o Conde Valcir de Santa Isabel. Então agora eu sou burguês, agora eu tenho dinheiro e agora eu tenho título de nobreza. Juntei tudo em uma única pessoa. Absolutismo europeu. Então, logo de cara aqui, nós estamos mostrando Portugal e Espanha, tá? Isso aqui o que é? É o que nós chamamos de Península Ibérica, ok? Toda essa parte da Península Ibérica, toda a parte que vem aqui do Oriente, que passa por aqui, aqui está a África, atravessa aqui o famoso Estreito de Gibraltar. Isso aí era tudo dominado por árabes. Lembram quando nós falamos da expansão árabe? Em 632, os árabes invadiram toda essa região. Então, por 7 séculos, os árabes dominaram aqui, os muçulmanos dominaram aí. Então, quando começam as cruzadas no século XI, espanhóis e portugueses veem aí uma chance de expulsar os muçulmanos. Então, eles começam uma batalha, enquanto muitos governos travavam batalhas aqui, na questão de chegar em Jerusalém, de reconquistar postos comerciais aqui, Espanha e Portugal também faziam isso
para tirar os muçulmanos do seu território. É o que a história chama de Guerra de Reconquista. Com isso, eles foram século a século, eu digo século a século, porque essa Guerra de Reconquista ela durou mais ou menos 406 anos, até que eles conseguiram definitivamente expulsar os árabes do último reduto, que era Granada, que fica mais ou menos por aqui assim, e aí eles atravessaram o estreito e voltaram aqui, logo chegando aqui na África é Marrocos. Então eles atravessam, e aí a Península Ibérica volta para as mãos do europeu, do português e do espanhol. Então, esse conflito teve início após a invasão muçulmana no século VIII e só terminou em 1492. Na verdade, o conflito mesmo, direto propriamente dito, não começa aqui no século VIII, não. Século VII, VIII é o período que eles chegam, tá? Mas o conflito mesmo, propriamente dito, de tentar botar eles para correr de luta mesmo ali, de esforço de reconquistar o território, começa no século XI. 1086 por aí, ok? Comandada pelos cristãos, a guerra teve como objetivo expulsar os muçulmanos do território ibérico. Uma coisa a gente não pode negar dentro da história. A presença do muçulmano aqui, do árabe, ajudou o desenvolvimento das tecnologias, principalmente marítimas, por Portugal. O árabe ele já tinha alguns estudos científicos, o que vai ajudar a construção das caravelas, equipamentos de direção, de navegação, ok? Então teve o lado bom também essa invasão árabe. Eles deixaram muita coisa lá também. Vários fatores contribuíram para a centralização do poder em Portugal. Ao contrário do que ocorria em outros reinos, Portugal, os reis controlavam a nobreza, que não recebia terras em caráter hereditário. Por outro lado, a atividade comercial garantia a arrecadação de impostos para o reino. Ok? E outro detalhe também, a questão de Portugal e Espanha, é que nesse período aqui já está tendo início, né, toda aquela revolta, toda aquela reforma protestante. Portugal e Espanha, eles não foram atingidos em grande escala pela reforma protestante. Portugal e Espanha, eles foram considerados durante séculos os reinos católicos, eles ainda se manteram muito fiéis ao Papa. Organização. Por meio desses recursos financeiros, os monarcas conseguiram organizar o Estado com funcionários, com sistema de justiça e exército. Então, o fato de eles cederem o feudo para o nobre, mas o feudo não ser hereditário, o que acontecia? Quando aquele nobre morria, o acordo com a família acabava. Então o rei podia ir lá e falar, não, você sai que agora eu vou colocar outro. Então o nobre ele tinha que não só cuidar do seu feudo, como ele tinha que tentar garantir uma boa relação do seu filho com o rei, para que quando ele morresse, o filho dele pudesse continuar, senão o filho dele perdia as terras. Não havia como na Inglaterra, na França, aquela história de feudo hereditário. Esse Portugal não, o rei doava ali para usar, mas ele continuava tendo todo o domínio. Se o nobre fizesse alguma coisa errada, ele ia lá e tirava. Ainda que tenha lutado contra as investidas do reino de Castela, que intencionava tomar parte dos seus domínios, Portugal já havia consolidado sua centralização já aqui no século XIV. Reino de Castela até porque a Espanha, a gente fala Espanha, mas a Espanha até hoje tem uma brigazinha lá, eles não aceitam muitas unificações não. Eles são vários reinos, né? Tem o reino de Castela, León, Navarra, a Catalunha, o País Basco, até hoje existem essas divisões lá. Existem vários idiomas dentro do território chamado de Espanha. E nessa época era pior, nessa época eles lutavam mesmo um contra o outro. Eles se uniram quando eles queriam expulsar os muçulmanos. Depois já começou aquela de um reino querer ser mais importante do que o outro, os acordos, e o reino de Castela, como ele era poderoso, ele tentou invadir Portugal, tomar Portugal. O processo na Espanha é parecido com Portugal, mas somente no século XV surgiria a monarquia nacional. Então, o que acontece?
a questão do século XIV, Portugal se organizar primeiro, vai ser muito importante no processo das grandes navegações. Portugal, quando cai para a navegação no Atlântico, ela vai primeiro do que todo mundo. Por que Espanha e Portugal buscam as rotas comerciais pelo Atlântico, se essas rotas já existiam no Mediterrâneo? O que acontece é que as rotas do Mediterrâneo, elas eram monopolizadas, ou seja, elas eram de propriedade exclusiva dos principados italianos. Então, haviam dois principados, Gênova e Veneza, que todo o comércio marítimo comercial do Mediterrâneo era feito só por eles. Então, se você quisesse navegar, você tinha que pagar. Se você quisesse produtos, tinha que comprar deles. O que tornava o produto caro para a Espanha e Portugal. As rotas terrestres também eram dominadas, os outros estados também estavam se organizando, então para mim passar por dentro da França eu tinha que pagar, passar por dentro da Itália eu tinha que pagar. Então era muito complicado. E aí Portugal viu a oportunidade. Eu estou à beira, vamos voltar aqui no mapinha. Eu estou aqui, ó, Lisboa. Eu estou às margens do Atlântico. Então eu vou descer o Atlântico, vou contornar aqui, vou chegar no Oriente. Eu vou criar minha própria rota comercial. E é isso que ele faz. Vai dar certo? Vai. Os reinos mais importantes aqui, ó. Então, aquelas junções. Fernando de Aragão se casa com Isabel de Leão e Castela. Ou seja, Isabel ela já era a rainha de 2 reinos. Se junta com Fernando, que era do reino de Aragão. Então, eles já juntam aí 3 fortes reinos. E eles tentam dominar outras áreas. A união das forças permitiu finalizar a Reconquista. Então, o golpe final na Guerra de Reconquista na Península Ibérica é dado a eles, a Fernando de Aragão e Isabel de Leão e Castela. Então, eles são os responsáveis históricos pelo golpe final na Guerra de Reconquista. Em 1492, aí nesse momento eles começam a criar a questão das rotas comerciais, é quando Colombo chega na América, 1492. Isso é um ano muito importante para a Espanha. É o ano final da Guerra de Reconquista e é também o ano em que eles financiam a expedição de Colombo e que ele chega no novo continente, que a gente vai ver no próximo assunto aí das grandes navegações. E aí monarquias, monarquia na Inglaterra. Então, período de centralização da nobreza, o João sem terra é obrigado a assinar uma carta magna. Essa carta magna, gente, se vocês vão ver no livro de vocês está mais detalhado, ela obriga o rei a governar um pouco sobre as ordens dos nobres. O documento determinava que muitas decisões do rei passassem pela aprovação de um conselho formado por nobres e clérigos. Então, o rei está tentando puxar o poder para ele, mas os nobres e a igreja não estão querendo muito, não. Dinastia Tudor. Aí já está direto na dinastia Tudor, mas eu vou falar rapidinho. A dinastia Tudor, ela é a junção de outras 2 dinastias, tá? Então, antes de surgir a dinastia Tudor, houve uma guerra entre famílias nobres dentro da Inglaterra. É o que a história chama de a Guerra das Duas Rosas. É a dinastia York e a dinastia Lancaster, rosa branca e rosa vermelha. Eles eram o símbolo das famílias, o Lancaster rosa branca e o York rosa vermelha, ou vice-versa, não me lembro agora direito. Aí isso era o símbolo do brasão das famílias, e eles entraram em guerra. Em um determinado momento, eles perceberam que eles estarem em guerra estava favorecendo a igreja e a família real, e que eles poderiam perder o poder. Então eles resolvem, família real não, desculpa, e as famílias dos nobres, os nobres que estavam afastados da guerra. Então eles resolvem, ao invés de lutar, eles pegam um membro de uma família com um membro de outra, fazem o casamento e juntam as 2 famílias na dinastia Tudor.
É dessa dinastia que vem aí até hoje no poder a nossa querida Elizabeth. Então as Elizabeth, essa é a terceira, se não me falha a memória, ela é dinastia Tudor, ok? Então foi um período marcado por prosperidade econômica devido ao estímulo ao comércio e à marinha mercante. Quem é o cara disso daí? Henrique VIII, nós já falamos dele. Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão e ele queria se separar. Por que Henrique VIII queria se separar? Porque ele só tinha filha e ele queria um filho, então ele alegava que o fato dele não ter um filho era culpa dela. Então ele queria se casar com Ana Bolena. Mas havia outro problema aqui, é que Inglaterra e Espanha tinham disputas políticas. Então não era bacana para ele um inglês casado com uma espanhola. Ele queria também quebrar esse laço para poder resolver qualquer questão, até mesmo entrar em guerra com a Espanha. Tá? Então, como a igreja recusa a anulação do casamento dele com Catarina de Aragão, o que ele faz? Ele quebra com a igreja, ele rompe com a igreja. Fazendo esse rompimento, o que acontece? Ele toma tudo que é da igreja. Então, tudo que era da igreja cristã católica passa a ser agora do Estado inglês. Aí o que acontece com os padres, com os bispos? Acontece que os que aceitaram a mudança continuaram padres e bispos agora da igreja anglicana. Os que não aceitaram tiveram que fugir, tiveram que ir embora. E aí ele decreta o ato de supremacia, que determina que a partir daquele momento o chefe da igreja é também o chefe do Estado. Então ele é rei, comanda o Estado, e ele é o chefe da igreja, comanda a igreja. E é assim até hoje, tá? Mesmo ela não tendo poder político, né, a rainha Elizabeth, mas ela continua sendo a chefe da igreja anglicana. Essa tradição eles ainda mantêm. E ele consolida essa unificação quando ele toma todas as terras da igreja. Então tudo passa a ser da Inglaterra. Então ele centralizou o poder. Tudo agora é na mão dele. O grande empecilho dele era a igreja, agora não é mais. França. Então, mais ou menos o mesmo sistema. Para expandir seus territórios, tem um choque de interesse. Qual é o problema? Vizinhos, né, alguns pequenos países, e os feudos. Então, o nobre francês que não aceitou a nova reformulação política, a centralização política, foi visto como inimigo, foi atacado. Porque agora o rei não precisa mais do nobre como soldado, ele tem o seu exército, bancado por quem? Pela burguesia. Então ele já tem um novo aliado. Então aquele nobre que não quis ser aliado a ele é inimigo. De onde vêm os recursos? Do pagamento de impostos. Isso vai ser algo que nesse início vai ser o auge do Estado, né? Os impostos vindos da burguesia principalmente, que vai alimentar toda essa máquina estatal, que vai ter dinheiro para bancar os exércitos, os funcionários e o luxo das cortes, e que vai fazer com que a França oficialize no século XVI o seu absolutismo. Há uma diferença aí, né? Vocês viram que Portugal, século XIV, Espanha, século XV, já a França e Inglaterra só vai consolidar a centralização lá pelo século XVI. Então, é nessa diferença de organização do poder que ajuda a Espanha e Portugal a serem os primeiros, os pioneiros na navegação pelo Atlântico. Então, eles já estão organizados, então eles não têm que se preocupar com disputa interna, eles se preocupam em alcançar objetivos extras, ok? A questão dos reis, né? Então, essa coisa de pompa dos reis, o rei francês, os reis franceses são é muito comum dentro da historiografia eles se apelidarem, né? O Luís XV, ele tinha a célebre frase, o Estado sou eu, como se sem ele não existisse a França. Na verdade, nós sabemos que não era assim, né? A França existiria com ou sem ele.
mas ele se colocava como sendo a pessoa mais importante do Estado, ele sendo o Estado, né? E o que acontece? Esses governos franceses, essas monarquias, absorvem muito recurso financeiro. Então, e eles vão ter um apoio muito, governou poderes absolutos, afirmando o rei ser o representante de Deus. Isso é outro ponto. A igreja cristã, ela vai ter sido fragmentada. Houve uma discordância dentro de membros da igreja, criou-se a igreja cristã evangélica, anglicana, calvinista, luterana, e continuou-se com a igreja cristã católica, mas continuou a igreja cristã. Então, muitos membros das igrejas, sejam elas protestantes ou católicas, se mantiveram ao lado dos reis. E era essa junção do rei com a igreja que facilitava alguns contrapontos. Esse de determinar que o rei era o representante de Deus na terra, havia o auxílio da igreja. A igreja ajudava a justificar isso. Entendeu? Então, temos que sempre que lembrar, a igreja cristã foi dividida. Sim. Destruída? Não. Ela não perdeu o poder, ela apenas fragmentou o seu poder. O Papa ficou um pouquinho mais fraco? Ficou. Mas ele continuou tendo poder? Sim. Tá? E todo esse luxo, tudo isso daí, dependia das finanças, dependia dos impostos. Quem mais pagava imposto? O burguês. E o que vai acontecer num certo momento? Aquela burguesia que um dia ajudou a implementar o absolutismo, vai ser a mesma burguesia que séculos depois vai ajudar a derrubar o absolutismo. Então, naquele momento, ali pelo século XIII, XIV, XV, era importante o burguês estar aliado ao rei. Era importante para que organizasse o Estado e ele obtivesse lucro. Lá pelo século XVII, XVIII, a exploração do Estado em cima dos impostos burgueses já se tornou abusiva. Então, os burgueses já começaram a criar meios de tirar o rei. Foram aí surgindo as revoluções liberais, as revoluções burguesas. A mais famosa que a gente vai estudar é a Revolução Francesa. Então, olha só, o surgimento da burguesia, a importância da burguesia. Ela vai ser a responsável pela criação do Estado monárquico. E ela vai ser a responsável pela destituição do Estado monárquico. Ela coloca a monarquia no poder. Ela tira a monarquia do poder. Então, só agora aqui para a gente encerrar. Nos estados absolutistas, as decisões eram tomadas pelo monarca. Por vezes ele consultava os seus conselheiros ou um ministro. E as pessoas eram chamadas de súditos. O que significa súdito? Pessoa submetida à vontade do outro. Por que submetida à vontade do outro? Porque diretamente eles não tinham assim uma vontade própria. Eles tinham que, politicamente, economicamente, fazer tudo de acordo com o que o rei mandava. Não havia representantes do Estado ali, deputados, vereadores ou qualquer coisa, que ouvisse o povo e chegasse lá no rei e falasse: olha, rei, o senhor tem que fazer isso daqui porque é isso que o povo quer. Não, valia o que o rei queria, por isso que se chama absolutismo, poder absoluto. Atualmente existem ainda algumas formas de governo semelhantes ao absolutismo. O mais visível nisso daí é a Coreia do Norte. Kim Jong-un, ele governa de um regime fechado. Nada lá acontece pela vontade do povo, sim pela vontade dele. Não é um absolutismo, lá já se chama, lá é uma ditadura socialista ou a ditadura comunista, seja lá como alguns chamam. Mas lá é um regime comunista fechado. Não há eleição, lá tudo é o Kim Jong-un que manda. E de quem de onde ele assumiu esse poder? Deixado pelo pai dele. Funciona quase que como uma hierarquia, lá, uma hereditariedade, passando de pai para filho. O que predomina hoje em dia? Democracia. Como funciona a democracia? O povo vota, elege os seus representantes e os representantes vão lá
criar leis, criar projetos que beneficiem o povo. A frase mestra da nossa Constituição é: o poder emana do povo para o povo, ou seja, eu, povo, dou o poder ao político, que vai criar ações que vão beneficiar o povo. Então, emana do povo e volta para o povo. Ou, pelo menos, deveria ser assim. Ok? Então, é isso, gente. A gente vai encerrando aqui a nossa primeira aulinha. Tá? Em breve estarei de volta com a segunda aula e a gente vai entrar no grandes navegações. Vamos encontrar a América, vamos saber como os portugueses contornaram a África, essa expansão do mundo, porque até o presente momento eles só conheciam a Europa e parte do Oriente. Agora não, eles vão conhecer novas terras. O processo de globalização vai ser estendido, ok? Então é isso, fiquem bem, fiquem com Deus, forte abraço.